Questão 31, galerinha. Coloca o capacete, aperta o cinto e vem comigo nessa pedrada. Olha só. O desenho a seguir representa o espaço que foi mapeado com os eixos cartesianos x, y, origem no ponto O. Na região, há um campo elétrico uniforme, de sentido contrário à orientação do eixo x. Uma carga elétrica pontiforme positiva Q, de massa m, é lançada no ponto A do eixo x com uma velocidade inicial v0, na região em que o campo atua. Ela desloca-se sob a ação exclusiva do campo elétrico até chocar-se em um anteparo no ponto B do eixo y, conforme representado no desenho. Podemos afirmar que o módulo da carga elétrica Q é dado por. Aí nós temos que o ângulo entre V0 e E vale θ, θ é maior que 90 graus, Dzinho é igual à distância OA e Dzão é igual à distância OB. Beleza? Então, olha só. O que é que nós temos aqui? Primeiro de tudo, nós precisamos identificar que tipo de movimento essa partícula vai realizar. Tudo bem? Olha só. Quando uma carga elétrica ela está imersa em um campo elétrico, ela sempre sofrerá a ação de uma força elétrica. Isso não é verdade para o caso de um campo magnético, tá? Mas para o campo elétrico isso é verdade. E a força elétrica, ela atua sempre na mesma direção do campo. Ou ela estaria aqui na horizontal para a direita, ou na horizontal para a esquerda. O seu sentido é dado pelo sinal da carga. Se a carga ela for positiva, a direção e o sentido da força será igual ao do campo. Nesse caso, a carga é positiva. Beleza? Então, a força que essa carga vai sofrer ao longo de toda a trajetória estará aqui, ó, na horizontal para a direita. Beleza? E na vertical, tem a ação de alguma força? A resposta é não, porque essa carga ela está sob a ação exclusiva do campo. Tudo bem? Então, pessoal, esse problema ele é semelhante a um lançamento oblíquo num campo gravitacional uniforme. Tá? Se na hora da prova você quisesse rotacionar a página, né, para ficar uma cara de um lançamento horizontal no campo uniforme, você poderia fazer sem problema algum, mas a gente vai deixar do jeitinho que aí está. Beleza? Tudo bem? Então, como o eixo X tem a ação de uma força e essa força é constante, nós vamos ter uma aceleração constante. Portanto, no eixo X, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Já no eixo Y, como não existe a ação de nenhuma força, a aceleração é nula, nós temos um movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Olha só. A posição inicial no eixo X, vamos dizer assim, x0, vai ser igual a Dzinho. E a posição inicial no eixo Y é simplesmente zero, né? Estamos aqui na origem para o eixo Y. Tudo bem? Outra coisa que nós podemos aqui fazer também. Nós vamos traçar uma reta paralela ao eixo Y, aqui ó, no ponto onde nós temos a velocidade inicial. Para quê? Para a gente dividir esse ângulo θ. Beleza? Não em partes iguais, tá? Até porque esse pedaço que fica para cá, ele vai medir 90 graus. E esse outro pedaço aqui que sobrou, ele vai medir alfa. Mas já vamos deixar claro o seguinte, que alfa mais 90 é igual a θ e alfa é igual a θ menos 90. Beleza? E agora, o que é que nós vamos fazer? Decompor a velocidade inicial em relação a alfa. Beleza? Mas depois, já adianto, precisaremos fazer o caminho de volta. Porque todas as alternativas estão em função de θ e não de alfa. Alfa foi um ângulo que a gente criou aqui para
tentar facilitar a resolução do problema. Beleza? Então, ó, aqui nós temos o V0y e aqui nós temos o V0x. Beleza? Observem que o V0y ele está colado com alfa. Das relações métricas no triângulo retângulo, isso dá para a gente o cosseno. Então, ó, V0y vai ser igual a V0 vezes o cosseno de alfa. Mas o ângulo que estamos trabalhando não é alfa, né? Precisa trazer de volta para θ. Então, V0y vai ser igual a V0 vezes o cosseno de θ menos 90. Tudo bem? E se você já souber a relação do cosseno com o seno aí de cabeça, substitua. Caso não, podemos utilizar o cosseno da diferença aí, tá? Então, nós vamos ter que V0y é igual a V0 e multiplica. O cosseno da diferença é assim, cosseno de θ vezes o cosseno de 90 mais o seno θ vezes o seno de 90. Beleza? Aí, olha só. Cosseno de 90 é zero. Então, todo esse termo aqui, ó, vai embora. E o seno de 90 é 1. Portanto, V0y é igual a V0 vezes o seno de θ. Olha só. Voltamos para a variável que nós queríamos. Bem? Então, vamos deixar essa informação aqui bem guardadinha. E a mesma coisa nós faremos com o V0x. O V0x é cateto oposto a alfa. Então, vai ser V0 seno de alfa. Mas quem é alfa, galera? Muito bem aí quem falou. Θ menos 90. E nós precisaremos fazer o caminho de volta aqui. Beleza? E agora a gente vai pegar o seno da diferença. Então, como diria meu professor de matemática, né, lá no ensino médio, Edinho, abraço Edinho. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Olha aí. Seno de θ vezes cosseno de 90 menos o seno de 90 vezes o cosseno de θ. Então, olha só. Cosseno de 90 é zero, então todo esse termo aqui, ó, galera, vai embora e o seno de 90 é 1. Então, observem que ficou um menos aqui, ó. Então, V0x vai ser menos V0 cosseno θ. Beleza? Então, está aqui decomposta as duas velocidades em termos de θ. Beleza? E agora, nós vamos dar continuidade. Começando aqui pelo eixo Y, pessoal. Eixo Y. Eixo Y, onde nós temos MRU, movimento retilíneo uniforme. Não temos a ação de força. Beleza? Então, a velocidade ao longo de todo esse eixo será constante. Então, podemos dizer que V0y vai ser a distância percorrida do eixo Y sobre o intervalo de tempo. Se a gente definir aqui o instante de tempo inicial como sendo zero, né, o instante em que a partícula vai tocar o ponto B, ou seja, quando ela percorrer essa distância D aqui no eixo Y, pode chamar simplesmente de T, beleza? A gente vai definir o instante de tempo inicial como sendo zero. Júlio, eu posso definir como 1? Não faça isso, você vai criar mais problema para a questão, tá? Considere como sendo zero. Confia na cal. Então, olha só. O instante de tempo em que a partícula atinge o ponto B vai ser ΔY, que é simplesmente essa distância dzão percorrida, sobre V0y. Mas quem é V0y? V0 seno θ. V0 seno θ. Beleza? Não há mais o que fazer nesse eixo, pessoal. Vamos pegar essa informação, deixá-la
guardado no fundo dos nossos corações. E vamos partir agora para o eixo X, onde no eixo X nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. E a primeira coisa que a gente vai precisar obter é a aceleração. E da onde vem a aceleração? A aceleração vai vir da segunda lei de Newton, beleza? Então, a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, olha só. Quem é a força resultante no eixo X? É a força eletrostática. E está na mesma direção e, pelo fato da carga ser positiva, no mesmo sentido do campo. Então, aqui está a força eletrostática, a força elétrica, contrária ao sentido positivo do eixo X. Portanto, nós precisamos colocar aqui um sinal de menos nessa força. Beleza? Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que como é que calculamos a força eletrostática? É o produto da carga com o campo. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, a aceleração vai ser menos carga vezes o campo dividido pela massa. Tudo bem? E agora, vamos guardar essa informação que é importante para a gente juntar tudo, tá? Numa única equação, nós vamos utilizar, galera, a função horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado. A gente tem a distância percorrida, nós temos a aceleração e o tempo que está associado ao eixo Y também. Então, nós vamos ter o seguinte: x é igual a x0 mais v0x vezes t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Beleza? É o que chamam por aí afora de sorvetão, né? Mas, enfim, vamos lá. Olha só. Quando a partícula ela tocar o ponto B, o instante de tempo vai ser t. Beleza? Mas quanto é que vale x? X vai valer? Muito bem quem falou aí. 0. Então, a gente vai substituir isso na função horária da posição. Então, esse termo aqui é 0, quando o instante de tempo é igual a t, onde t é d sobre v0 seno θ. Beleza? Então, nós vamos ter 0 igual a x0, que é dzinho, mais v0x, quem é v0x mesmo, é menos v0 cosseno de θ. Então, aqui vai ficar menos v0 cosseno de θ vezes t. Vou deixar t por enquanto, tá, pessoal? Mais a aceleração. Só que como a aceleração é negativa, né? Mais com menos, menos. Então, Q vezes E sobre 2m vezes t quadrado. Pronto. Todo esse termo aqui, ó, juntamente com a carga que está negativo, vai passar para o outro lado da igualdade positiva. Vou ligar o Sharingan aqui e vou repetir esse termo. Beleza? E assim fica a nossa igualdade. E o que é que faremos agora? No lugar de t, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da igualdade, nós vamos substituir por d sobre v0 seno θ. Beleza? Se liguem que do lado esquerdo está ao quadrado, viu? Não cometam esse vacilo aí, não. Vai ficar dzão quadrado sobre v0 quadrado seno ao quadrado de θ. Beleza? Dá esse igual aqui para ficar lá no grau. No lugar de t, a gente vai colocar aqui dzão sobre v0 seno θ. Beleza? Aí, ó, a gente pode cortar v0 com v0. E se alguém aí estiver pensando, ei, Júlio, cosseno sobre o seno é a cotangente. Substituo? Faço não. Porque a gente precisa agora organizar como o cara que elaborou essa questão quer. Beleza?
Então, relaxa o coração, deixa assim por enquanto e vamos isolar a carga, beleza? Quando isolarmos a carga, ó, todo esse denominador vai passar para o outro lado multiplicando, né? Então, nós vamos ter 2m v0 quadrado seno quadrado de θ dividido por E d quadrado, beleza? E aqui, tudo isso vai multiplicar dzinho menos dzão cosseno de θ sobre o seno de θ, beleza? E agora, o que é que a gente vai fazer? Alguns termos desse, pessoal, vão entrar multiplicando, outros não, né? Para deixar de acordo com uma das alternativas está pedindo da gente. Então, quem é que vai ficar do lado de fora? Quem é que não vai entrar multiplicando? É o seguinte, o n, ele vai ficar aqui do lado de fora, o v0 quadrado também, o e um d desse d quadrado, beleza? Então, o 2, o seno ao quadrado de θ e um d desse vai entrar multiplicando. A gente vai fazer a propriedade distributiva aqui. Multiplicar d, dzinho, né, menos dzão, cosseno de θ, sobre o seno de θ. Então, aqui, galera, nós vamos fazer a propriedade distributiva, tudo bem? Mas isso nós faremos na próxima página, para não ficar uma ceboseira aqui, bem? Vamos lá. Fazendo essa bendita propriedade distributiva, vamos repetir. M v0 quadrado sobre E d vezes, vai ficar 2dzinho sobre dzão vezes o seno ao quadrado de θ. Tá atento aqui agora para não errar. Menos, 2 seno quadrado de θ sobre dzão, que multiplica o que já estava aqui, né? D cosseno de θ sobre o seno de θ. Beleza? Aí, olha só. Aqui nada dá para cortar, mas aqui dá. Ó, D com D, um seno desse com esse seno aqui no denominador. E o que é que acontece? Esse último termo aqui, galera, é 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. O que é 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ? Quem disse aí? É o seno duplo, Júlio. Muito bem. É exatamente isso que nós vamos substituir aqui. Então, a carga vai ser igual a n v0 ao quadrado sobre E d multiplica 2 dzinho sobre dzão seno ao quadrado de θ menos o seno duplo. Tudo bem? Então, essa é a carga. Essa é a carga. Tranquilo, galera? Então, sei que é uma questão difícil, uma questão trabalhosa, mas não é impossível, né? Como diria a música de Super 11, nada é impossível se você acreditar. E a resposta a gente encontra aí na letra B. Tranquilo? Espero ter ajudado e até a próxima questão, pessoal. Valeu!